Fala aí, meus chapinhas, bem-vindos ao canal Em Nome do Lucro, o canal que é Skin in the Game aqui no mercado de opções. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês qual foi o meu resultado operando as opções aqui no mês de fevereiro. Duas informações muito importantes antes de começar esse vídeo. A primeira é que nenhuma das operações que eu mostrar aqui deve ser interpretada como dica de investimento. Estou apenas mostrando para vocês aqui a forma como eu encaro os meus investimentos, as minhas operações aqui. Se você tem interesse na Bolsa de Valores, estude para você poder estar entrando com segurança. Então, leve o conteúdo aqui também somente de forma didática. A segunda informação muito importante é o seguinte: tem umas operações aqui que a gente faz aqui na Bolsa, no caso a rolagem com as opções, que são duas operações que a gente faz, mas é como se fosse uma única operação. O que significa a rolagem? A rolagem, você cancela seu contrato atual e abre um novo contrato. Aí, às vezes, o prejuízo que você leva nesse contrato que você cancelou, você tenta reverter esse prejuízo no novo contrato que você vai abrir. Basicamente, você está empurrando o seu contrato, a sua obrigação para frente. Estou falando isso porque tem algumas operações aqui do Banco do Brasil e da Petrobras que eu acabei tendo que fazer isso, mas durante o vídeo aqui vocês vão entender direitinho aqui o que significa essa rolagem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e ativa as notificações aí para você estar aprendendo como você pode estar começando aí no mercado de opções aí do zero com uma pessoa skin in the game aqui com as opções aqui. Bem, então vamos em frente que atrás vem gente, vamos para a parte que interessa, vamos para os resultados aqui que aconteceu neste mês de janeiro e fevereiro. O que acontece? Eu vou ter que fazer esse vídeo mostrando o resultado de janeiro e fevereiro porque eu fiz as rolagens, igual eu falei aí para vocês. Vamos então começar aqui pelo simples. Essa coluna aqui é os prêmios put, que no caso são os prêmios que eu ganhei por me comprometer a comprar as ações. Ganhei 932 em janeiro. Em fevereiro aqui agora está 1.387 eu ganhei em prêmios, mas tem uns contratos aqui em aberto. Vamos ver o que aconteceu. Aqui o 932, aqui vai mostrar para vocês aqui todas as operações que eu me comprometi a comprar as ações no mês de janeiro. Aí foi esses prêmios todos aqui que eu ganhei, 54, 60, 24, 30, esses prêmios todos que estão em azul aqui. Aí esse aqui foi o mês de janeiro. Aí esses prêmios aqui já estão líquidos na minha conta já os contratos já estão encerrados. Então, nesse mês de janeiro aí, 932 só por me comprometer a comprar ações. E no mês de fevereiro aqui, tem alguns contratos aqui em aberto. Aí são todos esses que estão em azul aqui, são os contratos que eu fiz para fevereiro. Esses brancos aqui estão em aberto os contratos. Esse vermelho aqui eu tomei um prejuízo por desatenção. Quem acompanha aí sabe o que aconteceu, a bobagem que eu fiz, a caquinha. O contrato O aqui, eu me confundi com o contrato Q. Eles parecem bastante o finalzinho aqui, né? O final O e o final Q. Mandei a ordem errada aqui, sem prestar atenção. Tomei R$105 de prejuízo de graça. Aí tem alguns contratos aqui que ainda estão em abertos. Aí, nesse mês de fevereiro até o momento, 1.387 só em prêmios por me comprometer a comprar ações. Vamos ver então agora aqui a parte onde eu me comprometo a vender as ações que eu possuo. Aqui a porca torceu o rabo pro meu lado, porque eu tentei segurar a Petrobras, já vou até avisar que eu já entreguei a Petrobras, já vendi ela. E o Banco do Brasil e a bebezinha também, vulgo bebê Seguridade também, eu estou tentando segurar elas. O que aconteceu aqui? Eu tomei um prejuízo de 8.245. Vou mostrar os resultados aqui que fica mais fácil de acompanhar no mês de janeiro. Aí aqui no mês de janeiro aconteceu o seguinte. A Petrobras que eu já vendi aqui, eu fiz um contrato ali para ela que eu ganhei no day trade. Eu fiz o contrato, fechei o contrato no mesmo dia, eu ganhei R$54. Depois eu fiz um outro contrato na Petrobras ali, eu ganhei um prêmio de 217, só que a ação disparou por causa desses conflitos que está acontecendo aí. E a ação também estava bem descontada. Aí para mim fechar esse contrato, para tentar segurar a ação, eu paguei 3.255 para fechar esse contrato, ou seja, eu tomei um prejuízo de 3.038 nesse contrato. Só que até aí eu fiz uma rolagem positiva. Eu tomei um prejuízo de 3.038 e abri um contrato onde eu ganhei 3.157. Até aí tudo bem. Mas aí foi depois disso aí que aquele conflito lá deu uma explodida e o barril do petróleo explodiu mesmo, a cotação subiu
o barril do petróleo, porque a cotação da Petrobras sempre segue o barril Brent do petróleo. Aí eu paguei 7.182 aqui para finalizar esse contrato, ou seja, ganhei 3.157, paguei 7.182 para fechar o contrato e tomei um prejuízo de 4.025. Eu fiz isso para quebrar realmente o contrato e vender a ação a mercado, porque para mim eu acabei achando mais interessante, porque se eu deixasse o contrato aberto, eu teria que entregar a ação e teria que pagar a taxa de exercício. Todo o exercício que eu pago na corretora aqui, eu sou obrigado a pagar um valor em cima desse valor da operação. Aí acabou que eu ia ter que pagar mais ou menos R$90 só de taxa. Aí eu achei mais interessante quebrar o contrato, não pagar esses R$90 e fazer uma outra movimentação aqui no mercado que eu acabei fazendo hoje, que seria a compra da Gerdau. Aí eu tomei então na Petrobras esses dois prejuízos ali e já vendi a ação no dia 6/3 por R$ 42,50. Aí aqui o Banco do Brasil, eu tive um lucro de R$60, depois R$60 de novo em janeiro, depois 48 e depois eu tomei um prejuízo de 1.086 e abri um contrato de 2.262, ou seja, eu fiz uma rolagem, empurrei o meu contrato para o outro mês para tentar segurar o Banco do Brasil aqui no caso. Aí a BBzinha, vulgo BB Seguridade, eu fiz somente contratos em janeiro, ganhei 54, 42 e o contrato de 306 ali, ele está em aberto. Algo muito importante para falar sobre esses contratos é o seguinte, eu ganhei ali R$306 naquele contrato que está aberto ainda, da BB Seguridade, é esse contrato aqui, ó. É o BBSC 367. No momento, eu estou tomando um prejuízo de R$198 nesse contrato, mas esse prejuízo, ele é um prejuízo simbólico, porque se eu quiser quebrar o contrato, eu posso quebrar qualquer contrato que eu fizer aqui, contanto que tenha liquidez, que tenham pessoas negociando o contrato, eu posso quebrar o contrato a qualquer momento. Aí se eu quiser quebrar esse contrato aqui da BB Seguridade, eu tomaria um prejuízo de R$198. O que aconteceria? Eu teria que devolver aqueles R$306 ali que eu ganhei na BB Seguridade e teria que pagar R$198, que seria esse o meu prejuízo. Mas está tranquilo, porque eu tenho as ações para entregar. Eu sempre opero de forma coberta, tendo as ações para entregar e tendo dinheiro para honrar as ações, caso eu precise comprar as ações. Eu deixo o dinheiro também reservado para isso. Isso é muito importante. Todos os contratos aqui eu posso sair a hora que eu quiser, mas dependendo da cotação da ação, eu vou tomar um lucro ou vou ter um prejuízo. Aí depende da cotação, porque os contratos são derivativos. Aí no final das contas, então, eu tive um prejuízo de R$ 8.245 por me comprometer a vender as ações no mês de janeiro. Aí estão aqui todos os valores que eu falei lá, os lucros e os prejuízos. Aí somando tudo, no total deu 7.313 de prejuízo em janeiro por me comprometer a comprar ações e a vender as ações. Não recebi nenhum dividendo em janeiro. Renda fixa também eu só considero de 100 em 100. Não recebi nada da renda fixa até o momento. Valorizações aqui eu não vendi nenhuma ação. Tomei um prejuízo também de R$ 82,50 aqui na venda de direitos. São todos esses aqui que estão em roxos aqui. Essa venda de direitos aqui eu acabei chegando à conclusão também que é o seguinte. É um tipo de operação que dá para fazer, mas só de forma muito cirúrgica mesmo. Não tem como ter recorrência nessa venda de direitos. Essa venda de direitos basicamente é o seguinte. Eu compro o direito de comprar ou de vender a ação e tento vender esse direito mais caro. Aí acabou que com a alta que teve da bolsa aí, eu tive que vender os direitos aqui por um preço menor do que eu comprei eles. Aí acabei tendo esse prejuízo de R$ 82,50. Aí vamos ver então quanto que deu para tirar ou tomar de prejuízo em janeiro. Janeiro eu tomei um prejuízo de 7.395. É igual eu tô falando para vocês, bolsa de valores é preciso estudar. Aí no mês de fevereiro aqui, eu tive 1.387 de lucro por me comprometer a comprar as ações, mas lembrando que tem alguns contratos aqui que ainda estão em abertos. Tenho esse valor de 2.262 que eu ganhei por me comprometer a vender o Banco do Brasil. Aí somando esses dois prêmios aqui,
por me comprometer a comprar e a vender as ações, ganhei um prêmio de 3.649. Ganhei um dividendo de 244 da Petrobras aqui em fevereiro, é esse dividendo aqui. 240 mais 4,15 aqui, 244. Foi só esse dividendo que eu recebi. Renda fixa também nada. Valorizações, aí aqui que está a mágica do negócio. O que acontece? Eu quebrei o contrato lá da Petrobras, tomei um prejuízo para poder vender a ação a mercado. Aí depois que eu quebrei o contrato lá e tomei esse prejuízo aqui, eu pude vender a ação a mercado. Aí eu tive uma valorização de R$ 7.735. Eu comprei a Petrobras por R$ 31,45 e vendi ela por R$ 42,50. Vezes 700 dá esse valor aqui, 7.735. Só que aí, quando a coisa começa parece que a melhorar, aí vai e piora tudo. Tomei um prejuízo de R$ 1.185 na venda de direitos para o mês de fevereiro. Aí o mês de fevereiro são todos esses amarelos aqui. Aí tomei um prejuízo assim cabuloso mesmo, não esperava isso aí. O lado bom da compra e venda de direitos que é o seguinte: o máximo que você pode tomar de prejuízo é o valor que você paga. Só que aí, como teve uma disparada muito grande aqui da bolsa aqui, eu acabei tendo que revender o meu direito por um preço muito menor. Aí acabou que eu tomei esse prejuízo aqui. Esse tipo de operação que eu até posso fazer mais futuramente aqui, mas com recorrência não tem como fazer, não dá para ter uma recorrência de resultados nesse tipo de operação. Aí para fevereiro, vamos ver então quanto que eu tive de lucro ou prejuízo. Aí fevereiro aqui, eu tive um lucro de R$ 10.443. Lembrando que tem alguns contratos aqui ainda em aberto, né? Aí eu coloquei aqui na planilha uma coisa muito interessante, uma meta que eu tenho, uma meta de R$ 1.666 no mês. Aí esse mês aqui com certeza eu passei muito longe, de janeiro, mas esse aqui de fevereiro aqui eu bati muito, muito bem. Só que o que acontece? Quando eu subtraio esse valor aqui com esse valor aqui, quando eu somo eles na verdade, dá 3.048, ou seja, eu tive uma rentabilidade aproximada de 1.500 nos dois meses aqui. Isso aqui é porque, igual eu falei para vocês, tem algumas operações aqui, igual a rolagem, são duas operações, mas elas se unem de forma, elas trabalham de forma única. Aí nesse caso aqui, somando os 2 meses aqui, eu tive uma rentabilidade de mais ou menos 1.500, que é basicamente a rentabilidade média que eu estou tendo aqui durante os meses. Coloquei aqui uma coisa muito interessante aqui também, de quanto que eu precisaria ter na renda fixa, que está pagando 15%, para ter o lucro que eu tive. Nesse mês aqui, que eu acho que é o mês de outubro ou novembro, eu tive foi o meu maior lucro, 1.788. Ele é maior porque aqui eu tirei mais ou menos uns 1.500. Aí eu precisaria de R$201 mil na renda fixa por um mês, para mim ter esse lucro aqui de 1.788 com aquela total segurança da renda fixa. Aí aqui no mês de fevereiro eu vendi R$29.750, que foi a Petrobras que eu vendi. Tive uma rentabilidade de 35% aqui em relação à quantidade que eu vendi. Uma rentabilidade mensal de 20,88 em relação ao valor que eu coloquei na corretora. E como sempre eu faço, eu sempre comparo aqui os meus rendimentos com a renda fixa. Aí esses 2 meses aqui eu teria um rendimento de 444 na renda fixa, 0,89 ao mês. Mas aí acabei que eu tive esse prejuízo enorme, mas tive esse lucro aqui. Lembrando que esse prejuízo aqui enorme, basicamente é porque eu quebrei o contrato da Petrobras. E aqui nesse mês eu vendi a Petrobras a mercado. Eu vendi a Petrobras com uma valorização de mais ou menos uns 35%. Eu até coloquei aqui um agregado aqui da Petrobras aqui. O que aconteceu com ela? A Petrobras aqui, eu vendi ela por R$ 42,50, sendo que eu comprei ela por R$ 31,45. Aí eu tive esse valor aqui de venda, 29.750, e tive essa valorização aqui. Eu comprei ela por 22 e vendi por 29. Aí, por me comprometer por dividendos, na verdade, eu ganhei R$ 869 dela em dividendos. Tem um dividendo dela que eu vou receber ainda nesse mês de março. Eu já considerei ele aqui porque ele já é meu.
Tomei um prejuízo aqui de prêmios de 4.838. Mas olha que interessante, aqui está todos os prêmios que eu ganhei da Petrobras por me comprometer a comprar ela. E também está aqui no finalzinho aqui os prejuízos que eu tomei para fechar o contrato e vender a ação a mercado. Mas aí no total, somando aqui a valorização, os dividendos e o prejuízo que eu tomei, eu tive um lucro na Petrobras de R$ 3.766, que representa uma valorização de 17,11%. É uma rentabilidade assim, não foi muito acima da renda fixa, mas eu ganhei bem da renda fixa, porque eu fiquei com a Petrobras aqui praticamente um ano aqui da Petrobras aqui que eu tive ela, e vendi ela e tive uma rentabilidade de 17,11. Agora eu vou começar a entrar nas ações que eu acredito que vale a pena de uma forma assim mais com uma quantidade maior, porque o que acontece? A minha rentabilidade ela foi maior do que isso aqui, porque a Petrobras, o que acontece com ela? Eu comprei a Petrobras aqui, comecei a comprar ela no dia 5 de março de 2025. Só que aí eu fui comprando ela, comprei em maio, em setembro, em outubro e comprei ela também nesse ano. Aí fica um pouco complicado de eu fazer uma comparação dela com a renda fixa, porque eu não comprei as 700 ações da Petrobras de uma vez. Eu comprei aos poucos. Aí eu ganhei da renda fixa aqui com certeza, mesmo que se eu tivesse comprado as 700 ações lá no ano passado, só que eu fui comprando aos poucos. Mas aí deu para ganhar muito bem da renda fixa aqui. Mas confesso, se eu não tivesse feito os contratos da Petrobras e tivesse somente comprado ela e vendido ela da maneira que eu vendi, eu teria lucrado mais. Aí está um dos riscos de operar as opções. Se eu me comprometo a vender uma ação e ela dispara, eu não posso vender ela, porque eu tenho um contrato em aberto. Ou seja, eu vou entregar ela pelo preço combinado, que foi exatamente o que aconteceu aqui com a Petrobras. Eu estava comprometido a vender ela a R$ 32,40. Aí eu quebrei esse contrato, tomei aquele prejuízo enorme ali e vendi ela a R$ 42,50. Acabou que ficou meio que elas por elas. Eu só fiz isso mais pela questão da taxa de exercício e por eu ver uma ação aqui num preço mais interessante. Aí eu fui, quebrei esse contrato, vendi a ação a mercado e já aloquei numa outra ação. Bem, os resultados então de janeiro e fevereiro foram esses. Um prejuízo de 7 mil e um lucro de 10 mil, que ficou mais ou menos 1.500 para cada mês. Coloquei aqui essa metazinha ousada de 1.666 por mês. E olha só que interessante. Para o mês de março aqui agora, eu já recebi em dividendos, que já caiu na minha conta, 1.665. E ainda tem mais um dividendo ainda que vai cair esse mês. Ou seja, só em dividendos em março eu já bati a meta, só em dividendos. Aí eu estou com muita expectativa para esse mês de março. Ah, e muito importante, antes que eu me esqueça, como eu tive que vender aqui a Petrobras, a bebezinha, vulgo bebê Seguridade também, que eu estou quase tendo que entregar ela, eu vou deixar o contrato que eu me comprometi a vender ela em aberto. Se chegar o dia do vencimento lá e tiver acima do preço combinado, eu vou ter que entregar a ação pelo preço combinado. O Banco do Brasil também está acima do preço combinado, ou seja, estou tendo quase que ter que entregar toda a minha carteira. Aí dessa maneira que não vai dar para mim gravar as rodadas que eu gravava aí, que eu estava gravando, que eu fazia streaming em toda a minha carteira. Não vou fazer isso porque eu não vou ter uma carteira, vou ter que começar do zero. Esse é um dos riscos de operar as opções. No mercado de alta, é possível que você tenha que entregar toda a sua carteira de ações, mas como eu não sou mais apegado às ações como eu era antes, aí nesse caso aqui eu já estou estudando aqui uma nova maneira aqui que eu vou estar operando aqui no mercado de opções. Aí se você quer acompanhar essa nova maneira que eu vou estar operando aqui no mercado de opções aí, se inscreve aí no canal aí, ativa as notificações e deixa seu like aí. Tamo junto.